Para ganhar a vida, mendiga concorda em cuidar de milionário em estado vegetativo, mas o que acontece depois vai te deixar com arrepios. O vento cortante da Groenlândia açoitava as janelas do luxuoso Range Rover, enquanto Miguel Fonseca guiava com cautela pelas estradas sinuosas cobertas de neve. Ao seu lado, Diana ajustava o cachecol de cachemire, admirando através da janela a paisagem deslumbrante do pôr do sol ártico. O céu pintava-se em tons de rosa e laranja, criando um espetáculo natural, que parecia celebrar o pedido de casamento feito na noite anterior. Ainda não acredito que vamos nos casar, Diana sussurrou, girando o anel de diamantes em seu dedo. O sorriso em seus lábios pintados de vermelho refletia no vidro do carro, mesclando-se com a paisagem gelada do lado de fora. Miguel sorriu, seus olhos castanhos brilhando com o mesmo entusiasmo que o fizera construir seu império aos 35 anos. Será a celebração mais especial que São Paulo já viu, respondeu, estendendo a mão para tocar os dedos delicados da noiva. O Range Rover continuava seu caminho pela estrada estreita que levava de volta ao hotel. Diana tinha insistido em fazer esse passeio, mesmo com as previsões de neve para a tarde. Precisamos de fotos perfeitas para o anúncio do noivado, argumentara ela durante o café da manhã, e Miguel, como sempre, não conseguira negar seu pedido. A nevasca começou suave, quase imperceptível. Pequenos flocos dançavam no ar, hipnotizando Diana, que não estava acostumada com esse fenômeno. Ela tirava fotos compulsivamente com seu celular último modelo, planejando já as legendas que usaria em suas redes sociais. "Miguel, olha que lindo!", exclamou ela, apontando para uma formação de gelo que reluzia com os últimos raios de sol. Foi nesse momento que um estrondo ensurdecedor cortou o ar. O som reverberou pelas montanhas, fazendo o carro vibrar. Miguel olhou pelo retrovisor e seu coração gelou. Uma avalanche de neve e rochas descia pela encosta, ganhando velocidade a cada segundo. Seus instintos aguçados de empresário, aqueles que o haviam guiado em inúmeras decisões cruciais, assumiram o controle. "Segure-se!", gritou ele, acelerando o carro. Diana soltou um grito agudo quando percebeu o perigo que os perseguia. O Range Rover rugiu, suas rodas lutando contra a neve que se acumulava rapidamente. A mente de Miguel trabalhava em velocidade máxima, calculando distâncias, avaliando opções. Havia uma curva fechada logo à frente, e ele sabia que precisaria fazer uma escolha em frações de segundo. A avalanche se aproximava pelo lado do passageiro, onde Diana estava sentada, paralisada de medo. Sem hesitar, Miguel girou o volante bruscamente, manobra que posicionaria seu lado do carro na direção do impacto iminente. Diana gritou novamente quando o veículo derrapou, e Miguel sentiu o tempo desacelerar. Naquele momento fugaz, sua mente registrou cada detalhe. O brilho aterrorizado nos olhos de sua noiva, o som do vento uivando lá fora, o peso do relógio Patek Philippe em seu pulso, presente de seu pai antes de partir. O impacto foi violento. O mundo girou em um redemoinho de metal, vidro e neve. Miguel sentiu uma dor aguda atravessar seu corpo quando o carro foi atingido e começou a capotar pela encosta. Seu último pensamento consciente foi uma prece silenciosa para que Diana sobrevivesse. Quando o silêncio finalmente retornou, a neve caía suavemente sobre os destroços do Range Rover. Diana, protegida pelo lado do carro que ficara intacto, recobrou a consciência lentamente. Seu primeiro instinto foi checar seu rosto no espelho quebrado do parasol, e ao constatar apenas alguns arranhões, voltou sua atenção para Miguel. O empresário estava imóvel, preso entre as ferragens retorcidas. Sangue escorria de um corte em sua testa, manchando a neve que entrava pela janela quebrada. Diana, com as mãos trêmulas, tentou alcançar seu celular caído no chão do carro para pedir ajuda. "Miguel? Miguel, por favor, acorde", sussurrou ela, sua voz tremendo não apenas de medo, mas também ao perceber que seu casaco de pele estava arruinado. O silêncio do noivo era ensurdecedor, quebrado apenas pelo uivo distante do vento ártico e o tilintar metálico do carro resfriando. As horas seguintes foram um borrão de sirenes, vozes em dinamarquês e inglês, e o som ritmado das pás de um helicóptero de resgate. Diana alternava entre momentos de histeria
e períodos de silêncio atordoado, enquanto a equipe médica trabalhava para estabilizar Miguel antes de transportá-lo para o hospital mais próximo. Ninguém poderia prever naquele momento como aquele acidente mudaria não apenas a vida de Miguel e Diana, mas também desencadearia uma série de eventos que entrelaçariam destinos improváveis, revelando a verdadeira natureza de cada um dos envolvidos nesta história. 3 meses se passaram desde o acidente na Groenlândia. O quarto luxuoso da mansão dos Fonseca, em um dos bairros mais nobres de São Paulo, havia sido transformado em uma pequena unidade de terapia intensiva. Monitores, equipamentos médicos e o som constante de aparelhos preenchiam o ambiente antes decorado com obras de arte contemporânea. Miguel, agora conectado a tubos e sensores, permanecia em estado vegetativo. Seus olhos, antes vibrantes e determinados, mantinham-se fechados, como se estivesse em um sono profundo do qual ninguém sabia quando ou se despertaria. Sua pele bronzeada havia dado lugar a uma palidez que contrastava com os lençóis de algodão egípcio. Diana passeava pelo corredor da mansão, seus saltos Louboutin ecoando no piso de mármore italiano. Segurava uma taça de champanhe enquanto falava ao telefone com sua amiga Vanessa. "Não aguento mais essa situação, Van", reclamava ela, gesticulando com a mão livre. "Os médicos dizem que pode levar anos, e eu deveria ficar aqui desperdiçando minha juventude? Tenho apenas 28 anos. Do outro lado da linha, Vanessa tentava acalmar a amiga. "Mas, Di, você não pode simplesmente abandoná-lo assim. A imprensa vai te destruir", Diana interrompeu a amiga com uma risada amarga. "Por isso mesmo que preciso encontrar uma solução mais diplomática." Seus olhos pousaram sobre o jornal deixado sobre uma mesa de canto, onde uma manchete chamava a atenção. "Império Fonseca mantém-se estável, apesar do estado crítico de seu CEO." A conversa foi interrompida pela chegada de Regina, a governanta que trabalhava há mais de 2 décadas para a família Fonseca. A senhora de cabelos grisalhos e expressão severa trazia uma pasta com currículos. "Senhorita Diana, aqui estão os candidatos para a vaga de cuidador, como a senhora solicitou", anunciou Regina, mal conseguindo esconder seu desgosto. Ela havia cuidado de Miguel desde sua adolescência e não aprovava a forma como Diana estava lidando com a situação. "Deixe aí", Diana respondeu com desdém, voltando sua atenção ao telefonema. Regina depositou a pasta sobre uma mesa antiga de jacarandá e se retirou em silêncio, não sem antes lançar um olhar preocupado na direção do quarto de Miguel. Horas mais tarde, Diana finalmente se dispôs a examinar os currículos. Sentada em sua poltrona favorita, com uma nova taça de champanhe, ela passava rapidamente pelos documentos, descartando a maioria após uma rápida olhada. Experiência em hospital público, próximo, formada em enfermagem pela Faculdade Municipal. Nem pensar. Sem teto? Como isso veio parar aqui? Sua voz destilava desdém enquanto jogava os papéis de lado. Foi quando seus olhos capturaram algo interessante no último currículo. Helena Silva, 35 anos, ex-moradora de rua, mas com uma carta de recomendação impressionante de uma clínica particular, onde havia trabalhado como auxiliar de fisioterapia. O que chamou a atenção de Diana, no entanto, não foram as qualificações, mas sim o salário solicitado, consideravelmente menor que os demais candidatos. "Regina", chamou Diana, um sorriso calculista formando-se em seus lábios perfeitamente maquiados. A governanta apareceu prontamente. "Marque uma entrevista com essa tal de Helena Silva para amanhã", ordenou, entregando o currículo à governanta. "E cancele meu compromisso com Miguel à tarde." A manicure finalmente conseguiu um horário para mim. Regina pegou o papel com cuidado, seus olhos percorrendo rapidamente as informações. "Mas, senhorita, ela não tem formação formal em enfermagem, e há o detalhe de ela ser..." "Exatamente por isso", interrompeu Diana. "Será perfeita. Alguém em situação vulnerável será mais fácil de controlar e mais discreta quanto aos assuntos da família." A governanta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Conhecia aquele tom na voz de Diana, o mesmo que usava quando planejava algo que beneficiaria apenas a si mesma. Regina
Deixou o ambiente com o coração pesado, lançando mais um olhar preocupado para o quarto onde Miguel repousava, alheio às manipulações que aconteciam ao seu redor. Naquela noite, enquanto a mansão mergulhava no silêncio, em uma pequena ocupação no centro de São Paulo, Helena Silva abraçava sua filha Laura, de 14 anos, compartilhando a notícia da entrevista. A menina, com olhos brilhantes de esperança, segurava nas mãos um desenho que havia feito. Um homem em uma cama de hospital, cercado por anjos. Helena ajeitou sua única blusa social, herdada de uma antiga patroa, enquanto aguardava no hall de entrada da mansão dos Fonseca. Seus olhos percorriam discretamente o ambiente suntuoso, registrando cada detalhe do luxo que a cercava. O piso de mármore sob seus pés gastos refletia sua imagem trêmula, fazendo-a se sentir ainda mais deslocada. Regina, a governanta, observava Helena com um misto de curiosidade e compaixão. Apesar da roupa simples e surrada, havia uma dignidade natural em sua postura, uma força silenciosa em seu olhar que não combinava com a descrição típica de alguém em situação de rua. "A senhorita Diana vai recebê-la agora", anunciou Regina, conduzindo Helena através de um corredor decorado com pinturas que provavelmente valiam mais que tudo que ela já possuíra na vida. Diana estava sentada em uma poltrona de veludo, suas unhas recém-feitas reluzindo, enquanto folheava uma revista de moda. Não se levantou quando Helena entrou, apenas ergueu os olhos com um ar de superioridade estudado. "Então você é a candidata. Interessante", comentou Diana, pronunciando a última palavra como se fosse um eufemismo para algo desagradável. "Pode se sentar." Helena ocupou a beirada de uma cadeira, mantendo a postura ereta que sua mãe sempre lhe ensinara. "Agradeço a oportunidade", respondeu com uma voz calma e controlada. "Li sobre o caso do Sr. Fonseca nos jornais. Tenho experiência com pacientes em condições similares." "Experiência?" Diana riu, um som artificial que ecoou pela sala. "Você nem tem formação adequada, mas talvez seja exatamente disso que precisamos. Alguém que saiba seu lugar e não faça perguntas demais." Regina, que permanecia em pé próxima à porta, sentiu seu estômago revirar com o tom condescendente de Diana. Mas Helena não se deixou abalar. "Minha mãe era fisioterapeuta", explicou Helena, seus olhos encontrando os de Diana sem hesitação. "Aprendi muito com ela antes de sua partida. Trabalhei em uma clínica particular por 2 anos, até que as circunstâncias mudaram." Diana inclinou-se levemente para a frente, subitamente interessada. "E que circunstâncias foram essas?" "A clínica fechou após uma crise financeira. Com uma filha para criar sozinha, acabei perdendo meu apartamento. Mas nunca perdi minha dignidade ou minha vontade de trabalhar." Um silêncio pesado preencheu a sala. Diana parecia avaliar cada palavra, calculando riscos e benefícios. Regina continha a respiração, torcendo silenciosamente pela candidata, que, diferente das anteriores, não se deixava intimidar pela arrogância de Diana. "Bem", Diana finalmente quebrou o silêncio, "você menciona uma filha. Isso não vai interferir no trabalho? Precisamos de dedicação exclusiva. Laura tem 14 anos e é muito independente. Temos uma rede de apoio na comunidade onde vivemos. Ela entende a importância deste trabalho para nós." Diana levantou-se, caminhando até a janela que dava para o jardim impecável. "O salário será o que foi discutido inicialmente. Você terá um quarto de empregada para dormir quando necessário. Mas sua filha não pode frequentar a casa." Helena sentiu um aperto no peito, mas manteve a compostura. "Compreendo perfeitamente. Regina vai te mostrar as instalações e suas atribuições", Diana concluiu, voltando sua atenção para o celular. "Pode começar hoje mesmo." Regina guiou Helena através da mansão, explicando as rotinas e procedimentos. Quando chegaram ao quarto de Miguel, Helena sentiu seu coração apertar. O empresário, antes conhecido por sua presença marcante nas revistas de negócios, agora jazia imóvel entre aparelhos e monitores. "Ele tem alguma reação?" perguntou Helena, aproximando-se cautelosamente da cama. "Os médicos dizem que há atividade cerebral", respondeu Regina, sua voz suavizando. "Mas desde o acidente, nenhum sinal exterior de consciência." Helena observou os monitores, reconhecendo os padrões que sua mãe lhe ensinara. Aproximou-se mais, notando pequenos detalhes.
A tensão nos músculos do pescoço, a forma como os dedos se curvavam levemente. "Posso?" perguntou, gesticulando em direção à mão de Miguel. Regina assentiu, curiosa. Com movimentos suaves, mas firmes, Helena começou a massagear a mão do paciente, usando técnicas que vira sua mãe aplicar centenas de vezes. Para sua surpresa, sentiu uma leve resposta, quase imperceptível, nos dedos de Miguel. "Ele respondeu", sussurrou Helena, um sorriso discreto iluminando seu rosto. "É mínimo, mas está aí." Regina aproximou-se, seus olhos marejados. "É a primeira resposta que vemos em meses." Naquele momento, sem que nenhuma das duas percebesse, os olhos de Miguel tremeram levemente sob as pálpebras fechadas, como se algo em seu mundo silencioso tivesse sido tocado pela primeira vez desde o acidente. Laura aguardava ansiosamente na pequena ocupação onde vivia com a mãe. Seus dedos tamborilavam sobre o caderno de desenho enquanto observava o relógio na parede descascada. O som da chuva contra as telhas de zinco criava uma melodia irregular, que apenas aumentava sua inquietação. Dona Zefa, uma senhora que cuidava das crianças da ocupação, tentava distraí-la com histórias de sua juventude, mas Laura mal escutava. Seus pensamentos estavam fixos na entrevista de sua mãe na mansão dos Fonseca. "Sua mãe é uma guerreira, menina", comentou Dona Zefa, percebendo a ansiedade da jovem. "Se tem alguém que pode conquistar esse emprego, é ela." Laura sorriu fracamente, seus olhos voltando-se para o desenho que fizera mais cedo, um novo, diferente daquele do homem na cama. Este mostrava sua mãe vestida como uma heroína, com um jaleco branco e uma auréola dourada. Na mansão dos Fonseca, Helena iniciava seu primeiro dia de trabalho. Diana havia saído para um almoço com amigas, deixando instruções rigorosas com Regina sobre a supervisão da nova funcionária. "Aqui está o cronograma dos medicamentos", explicava Regina, entregando uma pasta organizada. "O Dr. Santos vem 3 vezes por semana para avaliar o quadro clínico, e aqui está a lista de exercícios passivos que devem ser feitos diariamente." Helena absorvia cada informação com atenção profissional, sua mente já elaborando um plano de cuidados baseado nos ensinamentos de sua mãe. Enquanto Regina falava, ela observava Miguel, notando pequenos detalhes que outros poderiam ter perdido. "Regina", interrompeu Helena gentilmente, "há quanto tempo ele está na mesma posição?" A governanta consultou um relógio de parede. "O enfermeiro da manhã fez a última mudança há cerca de 4 horas. Precisamos estabelecer um protocolo mais frequente de mudança de decúbito", Helena explicou, já se movimentando para ajustar a posição de Miguel. "Isso ajuda a prevenir lesões e estimula diferentes grupos musculares." Com movimentos precisos e delicados, Helena começou a reposicionar o paciente. Seus gestos eram seguros, revelando uma experiência que ia além do que seu currículo sugeria. Regina observava, impressionada com a naturalidade com que Helena lidava com a situação. "Você fala como uma profissional formada", comentou Regina. Helena sorriu tristemente, enquanto ajustava um travesseiro. "Minha mãe costumava dizer que o conhecimento não vem apenas dos livros, mas do amor e dedicação ao que fazemos." No outro lado da cidade, Diana saboreava seu almoço em um restaurante exclusivo, rindo com suas amigas sobre sua mais nova aquisição. "Vocês não acreditam", ela comentava entre goles de vinho importado. "Uma sem teto, mas é perfeito, não é? Alguém que não pode fazer exigências, que sabe seu lugar." Vanessa, sua amiga mais próxima, franziu o senho. "Mas Di, não é arriscado? E se ela roubar algo?" "Por isso mesmo contratei ela." Diana sorriu com malícia. "Qualquer problema e temos o pretexto perfeito para removê-la. Além disso, com o salário que ofereci, ela vai fazer qualquer coisa para manter o emprego." De volta à mansão, Helena terminava os exercícios com Miguel quando notou algo, uma foto na mesa de cabeceira. Mostrava ele mais jovem, sorrindo ao lado de crianças em o que parecia ser um projeto social. Seus olhos, mesmo na fotografia, transmitiam uma bondade que contrastava fortemente com a imagem que Diana pintara dele. "Ele sempre foi muito generoso", comentou Regina, notando o interesse de Helena na foto. "Tinha diversos projetos sociais, principalmente voltados para a educação, mas poucos sabiam disso. Ele não gostava de divulgar suas ações beneficentes."
Helena sentiu algo mudar dentro de si. Não era apenas mais um trabalho. Era uma oportunidade de retribuir, de alguma forma, a bondade que pessoas como Miguel representavam. Ao final de seu primeiro dia, Helena retornou à ocupação. Laura a esperava na entrada, seus olhos brilhando de expectativa. Mãe e filha se abraçaram fortemente, suas lágrimas de alegria se misturando. "Consegui, filha", sussurrou Helena. "Agora as coisas vão melhorar." Laura sorriu, pegando seu caderno de desenho. "Posso fazer um retrato dele?" "Do Sr. Fonseca? Talvez possamos colocar no quarto dele para alegrar o ambiente." Helena hesitou, lembrando-se da proibição de Diana sobre a presença de Laura na mansão. Mas algo nos olhos esperançosos de sua filha a fez considerar que, às vezes, as regras mais cruéis precisam ser contornadas com pequenos atos de bondade. "Faça o desenho mais bonito que puder, meu amor", respondeu Helena, acariciando os cabelos da filha. "Tenho certeza que, de alguma forma, ele vai saber apreciar." 2 semanas se passaram desde que Helena começara a trabalhar na mansão dos Fonseca. A rotina já estava estabelecida. Chegava antes do sol nascer e só partia depois que o último medicamento da noite era administrado. Seus cuidados iam muito além das obrigações básicas. Cada movimento, cada toque era executado com uma mistura de técnica e sensibilidade que não passava despercebida. Naquela manhã específica, enquanto realizava os exercícios de estimulação, Helena conversava com Miguel como sempre fazia. Diferente de outros profissionais que o tratavam como um objeto inanimado, ela se dirigia a ele como se tivesse certeza de que cada palavra era compreendida. "O senhor está mais responsivo hoje", comentou ela, notando como os músculos pareciam menos rígidos sob suas mãos experientes. Sua filha Laura fez mais um desenho. Ela imaginou o senhor em um jardim cheio de borboletas. Disse que borboletas representam transformação. Enquanto falava, Helena executava uma série de movimentos que sua mãe lhe ensinara, desafiando gentilmente os limites da rigidez muscular. Foi quando aconteceu. Um movimento sutil, quase imperceptível dos dedos de Miguel. Helena congelou por um instante, seu coração acelerando. Não era a primeira vez que percebia pequenas respostas, mas esta parecia diferente, mais consciente. Continuou o exercício, observando atentamente. "Doutor Santos", chamou ela, mantendo a voz controlada para não criar alvoroço desnecessário. O médico, que fazia sua visita rotineira, aproximou-se rapidamente. "O que houve, Helena?" "Observe", pediu ela, repetindo o movimento. Novamente, os dedos de Miguel responderam com um leve tremor. O Dr. Santos ajustou os óculos, inclinando-se para examinar melhor. "Interessante, muito interessante. Isso pode indicar um aumento na atividade neural. Continuem com esses exercícios, parecem estar surtindo efeito." Regina, que observava da porta, não conseguiu conter um sorriso esperançoso. Em apenas 2 semanas, Helena havia conseguido mais progressos que meses de tratamento convencional. No final da tarde, Diana retornou de mais um de seus compromissos sociais, carregando sacolas de grifes famosas. Ao passar pelo quarto, parou brevemente para observar Helena realizando mais uma sessão de exercícios. "Como ele está?" perguntou, seu tom revelando mais obrigação que interesse real. "Tivemos alguns progressos hoje", respondeu Helena, tentando conter seu entusiasmo. O Dr. Santos notou... Sim, interrompeu Diana, consultando seu celular. "Apenas certifique-se de que ele esteja apresentável. Vamos dar uma pequena recepção no fim de semana, e alguns convidados podem querer vê-lo." Helena sentiu seu estômago revirar. Uma recepção? Mas o Sr. Miguel precisa de tranquilidade para sua recuperação. Diana lançou-lhe um olhar gélido. "Não me lembro de ter pedido sua opinião sobre como administro minha casa. Apenas faça seu trabalho." Depois que Diana saiu, Regina aproximou-se de Helena, que ainda tentava processar a ideia de transformar o quarto de um paciente em atração para convidados. "Ela sempre foi assim?" perguntou Helena em voz baixa. Regina suspirou profundamente. "Miguel a conheceu em um evento beneficente. Ela se apresentou como voluntária em causas sociais, mas..." A governanta parou, como se pesasse suas próximas palavras. "Digamos que as aparências nem sempre refletem a realidade."
Mais tarde, ao voltar para casa, Helena encontrou Laura concentrada em mais um de seus desenhos. A menina havia criado uma série de ilustrações retratando sua imaginação sobre Miguel, sempre cheias de cores e esperança. "Mãe!", chamou Laura, erguendo os olhos de seu trabalho. "Será que um dia vou poder conhecê-lo pessoalmente?" Helena sentou-se ao lado da filha, observando o novo desenho que mostrava Miguel em uma cadeira de rodas, cercado por crianças sorridentes. "Por que desenhou ele assim, filha?" "Encontrei uma reportagem antiga na internet", explicou Laura. "Ele tinha um projeto que ajudava crianças carentes a estudar. Sabia que ele pagava escola particular para mais de 50 crianças?" Helena sentiu seus olhos marejarem. Cada dia descobria algo novo sobre Miguel que reforçava sua determinação em ajudá-lo. Não era apenas um paciente rico, era alguém que realmente fazia a diferença no mundo. "Um dia você vai conhecê-lo, sim", prometeu Helena, beijando a testa da filha. "E quando esse dia chegar, tenho certeza que ele vai adorar ver todos esses desenhos maravilhosos que você fez." Naquela noite, enquanto Laura dormia, Helena pegou seu antigo caderno de anotações, onde guardava todas as técnicas que aprendera com sua mãe. Começou a elaborar um plano mais intensivo de recuperação. Algo lhe dizia que Miguel estava ali, consciente, apenas precisando de ajuda para encontrar seu caminho de volta. A notícia da recepção que Diana planejava se espalhou rapidamente pela mansão, causando preocupação entre os funcionários mais antigos. Regina, em particular, passava mais tempo no quarto de Miguel, como se tentasse protegê-lo da exposição iminente. Helena chegou mais cedo naquela manhã, determinada a preparar Miguel da melhor forma possível para o evento indesejado. Encontrou Regina já no quarto, organizando antigas fotografias que costumavam ficar guardadas em uma gaveta. "Olhe isso", chamou Regina, mostrando uma foto em particular. Nela, um Miguel mais jovem sorria ao lado de uma senhora de cabelos grisalhos, ambos em frente a um pequeno centro comunitário. "Quem é ela?", perguntou Helena, notando a semelhança no sorriso gentil. "Dona Margarida, a mãe dele. Foi ela quem inspirou todo o trabalho social que Miguel desenvolvia. Ela partiu há 5 anos, mas seu legado continuou através dele." Regina fez uma pausa, sua voz embargando levemente. "Pelo menos até o acidente." Helena examinou a foto com mais atenção, percebendo detalhes que falavam volumes sobre o caráter de Miguel. Suas roupas, embora obviamente caras, eram discretas. Sua postura ao lado da mãe demonstrava respeito e admiração. "Diana sabe dessas histórias?", perguntou Helena. Regina balançou a cabeça negativamente. Ela nunca se interessou realmente. Para ela, as obras sociais eram apenas uma forma de aparecer nas colunas certas dos jornais. O som de saltos no corredor interrompeu a conversa. Diana entrou no quarto acompanhada por um homem de terno impecável, que Helena nunca tinha visto antes. "Este é o Dr. Ricardo Santos, advogado da família", apresentou Diana. "Ele veio avaliar algumas questões legais." Helena e Regina trocaram olhares preocupados, enquanto o advogado se aproximava da cama de Miguel, examinando-o com um interesse que parecia mais financeiro que humano. "Considerando o estado atual", começou ele, consultando uma pasta de documentos, "seria prudente reavaliar certas disposições administrativas. A senhorita Diana, como noiva e futura esposa, poderia assumir..." "Com licença", interrompeu Helena, sua voz firme, surpreendendo a todos. "Está na hora dos exercícios matinais do Sr. Miguel. É importante manter a rotina." Diana lançou-lhe um olhar irritado, mas o Dr. Santos assentiu educadamente. Claro. Podemos continuar esta conversa em outro momento." Após saírem, Regina apertou discretamente o ombro de Helena em um gesto de aprovação. As duas sabiam que algo maior estava em jogo. Não era apenas sobre cuidados médicos, mas sobre proteger o legado de um homem que fizera tanto bem. Durante os exercícios, Helena notou que a respiração de Miguel estava mais irregular que o normal. "O senhor consegue me ouvir, não é?", sussurrou ela. "Não se preocupe. Não vou deixar que nada de ruim aconteça." No final do dia, ao retornar para casa, Helena encontrou Laura em lágrimas. Sua filha tinha passado por mais um dia difícil na escola, onde alguns colegas a provocavam por sua condição social. "Por que as pessoas são assim, mãe?", soluçou Laura, mostrando uma página de seu caderno rabiscada com palavras maldosas.
Helena abraçou a filha fortemente, seu coração partido entre a dor de ver seu sofrimento e a raiva da injustiça. Sabe, hoje aprendi mais sobre o Sr. Miguel, começou ela, tentando transformar aquele momento em algo positivo. Ele também enfrentou pessoas que não entendiam suas escolhas, pessoas que achavam que dinheiro era mais importante que ajudar os outros. Laura enxugou as lágrimas interessada. E o que ele fazia? Ele continuava fazendo o bem, mesmo assim. Construiu escolas, ajudou famílias. Ele entendia que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela faz pelos outros. Um pequeno sorriso começou a se formar no rosto de Laura. Pegando seu caderno de desenho, começou a esboçar algo novo. Desta vez um retrato de sua mãe ao lado de Miguel, ambos usando asas de anjo. Helena observou a filha desenhando, uma ideia começando a se formar em sua mente. Se Diana queria fazer uma recepção, talvez fosse a oportunidade perfeita para garantir que a verdadeira história de Miguel não fosse esquecida. Mas para isso, precisaria de ajuda. E sabia exatamente onde encontrá-la. O dia da recepção chegou, transformando a mansão dos Fonseca em um cenário de ostentação e elegância superficial. Arranjos de flores caros decoravam cada ambiente, garçons circulavam com bandejas de champanhe e a música suave de um quarteto de cordas preenchia o ar. Helena havia chegado mais cedo que o habitual, determinada a preparar Miguel adequadamente para o que estava por vir. Com cuidado especial, ajeitou seus cabelos e trocou sua roupa por um conjunto escolhido por Regina, um pijama de seda azul marinho que, segundo a governanta, era seu favorito. "Não se preocupe", sussurrou Helena enquanto ajustava os travesseiros. "Vou ficar por perto o tempo todo." Diana circulava pela mansão em um vestido vermelho deslumbrante, supervisionando os últimos preparativos. Quando entrou no quarto de Miguel, seu olhar crítico examinou cada detalhe. "Pelo menos ele está apresentável", comentou ajustando um vaso de flores na mesa lateral. "Lembre-se, Helena, quando os convidados vierem visitá-lo, mantenha-se discreta. Não quero explicar para ninguém por que contratei alguém, bem, como você." Helena engoliu a resposta que queimava em sua garganta, limitando-se a assentir. Seu plano dependia de sua capacidade de permanecer calma e observadora. Os convidados começaram a chegar ao cair da tarde. Empresários importantes, socialites e figuras da alta sociedade paulistana encheram os salões da mansão. Helena observava de longe as conversas superficiais, os sorrisos ensaiados e os comentários falsos de simpatia. "Coitado do Miguel", sussurrava uma senhora com um colar de pérolas exuberante. "Diana é tão dedicada em cuidar dele. Ouvi dizer que ela está assumindo alguns negócios", comentou outra, ajeitando seu chapéu extravagante. "Talvez seja melhor assim, não é mesmo?" Regina se aproximou de Helena, oferecendo-lhe discretamente um copo d'água. "Está conseguindo se controlar?" "Mal", admitiu Helena, seus dedos apertando o copo com força. "Como podem ser tão falsos? Ninguém aqui parece realmente se importar com ele." Um burburinho mais intenso chamou a atenção das duas. Diana estava guiando um grupo de convidados em direção ao quarto de Miguel, como se conduzisse um tour em uma exposição. "Queridos, vou mostrar como temos cuidado bem dele", anunciou Diana, sua voz melodiosa carregada de falsa emoção. "Mas, por favor, mantenham-se em silêncio. É um momento delicado." Helena posicionou-se estrategicamente ao lado da cama, pronta para intervir se necessário. Foi quando notou algo diferente. A respiração de Miguel estava mais acelerada e seus dedos se moviam sutilmente, como se respondessem ao estresse da situação. Entre os convidados, um senhor idoso se destacava por seu olhar genuinamente preocupado. Helena o reconheceu das fotos antigas. Era Alberto Mendes, antigo mentor de Miguel e parceiro em vários projetos sociais. "Miguel sempre odiou esse tipo de exposição", comentou Alberto em voz baixa, mais para si mesmo que para os outros. Seus olhos encontraram os de Helena, e algo no olhar dela deve ter lhe chamado a atenção. "Você é a nova cuidadora, não é?" Helena assentiu discretamente. Alberto se aproximou mais da cama, observando atentamente o antigo amigo. Foi quando algo extraordinário aconteceu. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Miguel.
Diana, ocupada em explicar para os convidados sobre os caros equipamentos médicos, não percebeu. Mas Alberto viu assim como Helena. Interessante, murmurou o senhor, lançando um olhar significativo para Helena. Talvez possamos conversar mais tarde, senhorita. Helena, ela completou, sentindo que havia encontrado um aliado importante. O restante da noite transcorreu como um espetáculo bem ensaiado. Diana brilhava como anfitriã, recebendo elogios por sua dedicação e força. O Dr. Ricardo Santos, o advogado, circulava entre os convidados, tendo conversas aparentemente casuais sobre questões administrativas das empresas. Quando o último convidado partiu, Helena permaneceu ao lado de Miguel, monitorando seus sinais vitais que ainda mostravam agitação. Acabou, sussurrou ela, iniciando uma sessão de exercícios relaxantes. O senhor foi muito corajoso hoje, mas não se preocupe. Acho que encontramos alguém que pode nos ajudar. Regina entrou no quarto carregando um pequeno envelope. Alberto Mendes deixou isso para você, disse, entregando-o a Helena. Dentro havia um cartão com um número de telefone e uma mensagem simples. Precisamos conversar sobre Miguel. Há muito em jogo. Na manhã seguinte à recepção, Helena chegou à mansão carregando mais que sua bolsa habitual. Em sua mochila, guardava cuidadosamente uma pasta com os desenhos que Laura havia feito de Miguel, incluindo alguns novos, inspirados nas histórias que Helena contava sobre os projetos sociais dele. Encontrou a casa ainda em processo de reorganização após o evento. Funcionários removiam arranjos de flores e reorganizavam móveis, enquanto Regina supervisionava tudo com sua eficiência característica. Diana saiu cedo, informou a governanta. Tinha uma reunião importante com o Dr. Santos. Helena assentiu, sentindo um aperto no peito. Após a recepção da noite anterior, estava mais clara que nunca a necessidade de agir rapidamente. No quarto de Miguel, iniciou sua rotina habitual de cuidados, mas algo estava diferente. As reações dele, embora ainda sutis, pareciam mais frequentes e conscientes. O senhor está mais agitado hoje, observou Helena, notando como os dedos dele se moviam com mais precisão durante os exercícios. Será que também sentiu que precisamos acelerar sua recuperação? Enquanto trabalhava, Helena começou a falar sobre Laura, como sempre fazia. Minha filha fez mais desenhos para o senhor. Ela ficou fascinada com as histórias sobre seus projetos sociais. Sabia que ela começou a dar aulas de reforço para crianças mais novas na ocupação? Disse que se inspirou no seu exemplo. Foi quando aconteceu. Um movimento mais pronunciado da mão de Miguel, seguido por um som. Não era exatamente uma palavra, mas definitivamente uma tentativa de comunicação. Helena congelou por um momento, seu coração disparando. Senhor Miguel, o senhor está tentando dizer algo. Outro som, mais claro desta vez. Helena imediatamente acionou o interfone, chamando Regina e o Dr. Santos, que felizmente estava fazendo sua visita matinal. O médico examinou Miguel minuciosamente, sua expressão alternando entre surpresa e satisfação. Isto é extraordinário, comentou ele. Há sinais claros de aumento na atividade cerebral. O que você tem feito diferente, Helena? Apenas converso com ele. Conto sobre minha filha, sobre as pessoas que ajudou. Faço os exercícios que minha mãe me ensinou. Regina, que observava tudo com lágrimas nos olhos, subitamente se lembrou de algo. Helena, mostre os desenhos de Laura. Talvez... Helena rapidamente buscou sua mochila, retirando cuidadosamente os desenhos. Começou a mostrá-los um a um, explicando cada cena que sua filha havia retratado. Este aqui mostra o senhor no centro comunitário que construiu no Grajaú, explicou ela, segurando um desenho colorido. E este é o projeto das bolsas de estudo. O monitor cardíaco registrou uma alteração significativa quando Helena mencionou o projeto das bolsas. Miguel emitiu outro som, mais forte desta vez. Os projetos, murmurou Regina. Helena, continue falando sobre os projetos sociais. O senhor conseguia manter tudo em segredo, não é? Continuou Helena, sua voz embargada de emoção. Ajudava tantas pessoas sem buscar reconhecimento. Minha Laura descobriu tudo pesquisando na internet. Ela disse que o senhor é um herói discreto. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Miguel, e seus dedos se moviam com mais intensidade,
como se tentasse alcançar algo. Doutor, chamou Helena. Podemos tentar sentá-lo? Tenho uma técnica que minha mãe usava. Com a ajuda do médico e de Regina, Helena ajustou a cama e, usando movimentos precisos que havia aprendido anos antes, ajudou Miguel a assumir uma posição mais elevada. Foi quando todos viram. Seus olhos estavam abertos. Não completamente, apenas uma fresta, mas era inegável. Miguel estava olhando diretamente para o desenho que mostrava ele com as crianças do projeto social. O Dr. Santos imediatamente começou a fazer testes de resposta, enquanto Regina corria para buscar água e outros suprimentos necessários. Helena permaneceu ao lado dele, segurando sua mão, sentindo a pressão fraca, mas constante de seus dedos. O senhor nunca esteve realmente ausente, não é? Estava apenas esperando alguém que entendesse. Naquele momento, o celular de Helena vibrou. Era uma mensagem de Alberto Mendes. Preciso vê-la hoje. É sobre os documentos do projeto social. Há algo que você precisa saber. Helena aguardava ansiosamente em uma cafeteria discreta no centro de São Paulo. Alberto Mendes havia escolhido o local, argumentando que precisavam de privacidade para sua conversa. O lugar, com suas paredes de tijolo à vista e iluminação suave, parecia congelado no tempo. Pontualmente às 3 da tarde, Alberto chegou, carregando uma pasta de couro antiga. Seu rosto demonstrava preocupação, mas seus olhos mantinham um brilho determinado. Obrigado por vir, Helena, disse ele sentando-se. O que vou te contar hoje pode mudar tudo. Helena ajeitou-se na cadeira, sua xícara de café esquecida sobre a mesa. Alberto abriu a pasta, revelando diversos documentos, alguns já amarelados pelo tempo. Miguel não era apenas um empresário bem-sucedido, começou ele. Ele tinha um projeto muito maior em andamento, algo que poucos sabiam, incluindo Diana. Retirando uma série de documentos, Alberto explicou que Miguel havia criado uma rede secreta de fundações beneficentes. Não apenas financiava estudantes, mas também estava desenvolvendo um programa revolucionário de habitação social. Este era o projeto de sua vida, continuou Alberto, mostrando plantas arquitetônicas. Pretendia transformar áreas abandonadas em comunidades sustentáveis, com escolas, centros de capacitação profissional e moradias dignas. Helena sentiu seu coração apertar ao pensar em sua própria situação na ocupação. Por que mantinha tudo em segredo? Miguel acreditava que a verdadeira caridade não precisa de holofotes. Além disso, Alberto hesitou, baixando a voz. Ele estava preocupado com pessoas que poderiam tentar impedir seus planos. Mais documentos foram revelados: contratos, escrituras, projetos detalhados. O primeiro conjunto habitacional estava prestes a iniciar sua construção quando o acidente aconteceu. Diana não sabe de nada disso, explicou Alberto. Miguel mantinha essa parte de sua vida completamente separada. Os recursos já estão reservados em fundações específicas, protegidas legalmente. Mas por que está me contando tudo isso? Alberto sorriu tristemente. Porque vi como você o trata. Vi a lágrima no rosto dele durante a recepção. E, principalmente, vi os desenhos de sua filha. Vocês enxergaram o verdadeiro Miguel, não a imagem que outros tentam criar dele. Nesse momento, Alberto retirou um último documento da pasta. Este é o mais importante. Miguel criou um fundo específico para situações de emergência. Se algo acontecesse com ele, este fundo deveria ser usado para proteger seus projetos sociais. Helena examinou o documento, suas mãos tremendo levemente. Era um plano detalhado de como os recursos deveriam ser administrados, incluindo uma lista de beneficiários prioritários. Sua filha me contou sobre a ocupação onde vocês vivem, disse Alberto. Sabia que aquele terreno faz parte do projeto de Miguel. Ele planejava transformá-lo em um dos primeiros conjuntos habitacionais. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena. A coincidência parecia grande demais para ser apenas acaso. O que podemos fazer? Perguntou ela, enxugando os olhos. Miguel está respondendo aos seus cuidados. Isso não é coincidência. Precisamos ganhar tempo até que ele possa se recuperar o suficiente para reassumir o controle. Mas Diana e o advogado estão se movendo rapidamente. Alberto explicou que Diana havia marcado uma reunião com o Conselho Administrativo das Empresas para a próxima semana.
O objetivo era claro: assumir o controle total dos bens de Miguel. Mas tem algo que eles não sabem, continuou Alberto, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Miguel criou um sistema de proteção legal para seus projetos sociais. Mesmo que consigam o controle das empresas, não podem tocar nas fundações beneficentes sem a assinatura dele. Helena começou a compreender a dimensão da situação. Não era apenas sobre cuidar de um paciente, era sobre proteger um legado que poderia transformar a vida de milhares de pessoas. O que preciso fazer? Continue seu trabalho com Miguel. Cada pequeno progresso é fundamental agora. E, mais importante, guarde estas cópias dos documentos. Se algo acontecer comigo... Helena interrompeu rapidamente. Não diga isso. É preciso ser realista, insistiu Alberto. Estamos lidando com pessoas que fariam qualquer coisa por dinheiro, mas agora você não está mais sozinha nessa luta. Ao sair da cafeteria, Helena segurava contra o peito a pasta com os documentos que poderiam mudar não apenas sua vida, mas a de toda a sua comunidade. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Laura com uma foto de seu novo desenho. Miguel de pé, rodeado por prédios coloridos e pessoas sorridentes. Filha, pensou Helena, você nem imagina o quanto seu desenho está perto da realidade que Miguel sonhou. Nos dias que se seguiram ao encontro com Alberto, Helena intensificou seus cuidados com Miguel. Cada momento livre era dedicado a exercícios de estimulação, sempre acompanhados por conversas sobre seus projetos sociais e histórias sobre Laura. Regina havia notado a mudança na energia de Helena, mas mantinha uma distância discreta, compreendendo que algo importante estava em andamento. Sua lealdade a Miguel a mantinha em constante estado de alerta, especialmente quando Diana estava por perto. Numa tarde particularmente significativa, enquanto Helena realizava os exercícios habituais, continuou sua conversa com Miguel. Sabia que o senhor tinha planejado tudo nos mínimos detalhes? Cada apartamento do conjunto habitacional teria luz natural, áreas verdes. Os olhos de Miguel, agora frequentemente entreabertos, focaram-se nela com uma intensidade nova. Suas mãos, antes presas em uma rigidez constante, começaram a se mover com mais propósito. Isso, continue tentando, incentivou Helena, ajustando a posição dos travesseiros. O senhor está cada vez mais forte. Foi quando aconteceu. Em meio aos exercícios, Miguel emitiu um som claro, quase uma palavra. Helena congelou, seu coração disparando. Senhor Miguel, o senhor está tentando falar? Os lábios dele se moveram novamente e desta vez o som foi inconfundível. Projeto. Helena precisou se segurar para não gritar de alegria. Sim, estamos protegendo seus projetos. Alberto nos contou tudo. A menção do nome de Alberto provocou mais movimento. Miguel parecia lutar para formar as palavras, sua determinação evidente em cada tentativa. Continuar, conseguiu ele pronunciar, gotas de suor formando-se em sua testa com o esforço. Helena rapidamente pegou água com um canudo, ajudando-o a beber. Não se esforce demais, estamos entendendo. O senhor quer que os projetos continuem, não é? Um aceno sutil de cabeça confirmou. Helena sorriu, enxugando uma lágrima que escorria por seu rosto. Laura vai ficar tão feliz em saber que o senhor está falando, comentou ela, ajustando os equipamentos. Ela fez um novo desenho do projeto habitacional, sabia? Parece que adivinhou como seria. O som de saltos no corredor interrompeu o momento. Diana entrou no quarto, seguida pelo Dr. Ricardo Santos. Ambos pararam abruptamente ao ver Miguel com os olhos abertos. O que está acontecendo aqui? Exigiu Diana, sua voz traindo uma nota de pânico. O senhor Miguel está progredindo, respondeu Helena com calma. Ele está começando a falar. O advogado se aproximou rapidamente da cama, seu rosto uma máscara de preocupação profissional. Isso é inesperado. Precisamos avaliar sua capacidade cognitiva antes de tirar qualquer conclusão. Projetos, pronunciou Miguel novamente, seus olhos fixos em Diana. A cor sumiu do rosto dela. Ele está delirando, obviamente. Dr. Santos, acho que precisamos reavaliar o tratamento. Talvez seja a hora de transferi-lo para uma clínica especializada. Helena sentiu seu sangue gelar.
Ele está progredindo aqui. Uma transferência agora poderia comprometer sua recuperação. Não me lembro de ter pedido sua opinião, cortou Diana. Dr. Santos, prepare os documentos necessários. Vamos transferi-lo ainda esta semana. Miguel tentou se mover na cama, sua agitação evidente nos monitores. Helena rapidamente começou os exercícios de relaxamento que sempre a acalmavam. Fundação, conseguiu ele articular, causando uma nova onda de palidez no rosto de Diana. O advogado pigarreou, ajustando sua gravata cara. Talvez seja melhor discutirmos isso em particular, senhorita Diana. Após saírem do quarto, Helena permaneceu ao lado de Miguel, suas mãos gentilmente massageando seus ombros tensos. Não vou deixar que o levem, prometeu ela em voz baixa. Vamos proteger seus projetos, seu legado. Miguel conseguiu mover sua mão o suficiente para tocar levemente os dedos de Helena. Seus olhos, agora mais despertos que nunca, transmitiam uma mensagem clara. A batalha estava apenas começando. No corredor, Regina, que havia testemunhado toda a cena, pegou discretamente seu celular e digitou uma mensagem urgente para Alberto. Ele está falando. Diana quer transferi-lo. Precisamos agir agora. A notícia da tentativa de transferência de Miguel se espalhou rapidamente entre aqueles que realmente se importavam com seu bem-estar. Alberto Mendes convocou uma reunião de emergência do Conselho das Fundações Beneficentes, enquanto Regina mobilizava discretamente os funcionários mais antigos da mansão. Helena continuava seus cuidados com dedicação redobrada, observando com satisfação como Miguel progredia a cada hora. Suas palavras, embora ainda entrecortadas, tornavam-se mais claras e frequentes. Precisamos tempo, disse ele durante uma sessão de exercícios. E vamos conseguir, respondeu Helena, ajudando-o a se sentar mais ereto na cama. Alberto está reunindo o conselho. A transferência não vai acontecer. Diana havia saído para resolver os detalhes da transferência, deixando ordens estritas para que ninguém além da equipe médica e Helena entrasse no quarto. O que ela não sabia era que Regina havia instalado um sistema de comunicação discreto entre os funcionários, mantendo todos informados dos acontecimentos. No início da tarde, Laura surpreendeu a todos aparecendo na mansão. Ela havia fugido da escola após ouvir sua mãe comentando sobre a possível transferência ao telefone. Não podem levá-lo, exclamou a menina, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele ainda não viu meus desenhos. Regina, contrariando as ordens de Diana, permitiu que Laura entrasse no quarto. A reação de Miguel foi imediata. Seus olhos se arregalaram ao ver a jovem artista que havia retratado seus sonhos com tanta precisão. Você é a Laura, conseguiu ele articular, provocando uma expressão de espanto e alegria no rosto da menina. O senhor sabe quem eu sou? Seus desenhos. Projeto, respondeu ele, cada palavra uma pequena vitória. Laura rapidamente abriu sua mochila, retirando suas últimas criações, desenhos detalhados do conjunto habitacional que Miguel havia planejado. Ao ver as ilustrações, os olhos dele se encheram de lágrimas. Igualzinho. Exatamente. Igual, murmurou ele, sua voz embargada pela emoção. O momento foi interrompido pelo som de vozes alteradas no andar inferior. Diana havia retornado, acompanhada não apenas pelo Dr. Santos, mas também por uma equipe de remoção médica. Eles chegaram, sussurrou Regina, entrando apressadamente no quarto. Diana conseguiu uma ordem judicial. Helena sentiu seu coração disparar, mas manteve a calma exterior. Laura, fique com o Sr. Miguel. Regina, avise Alberto. Eu vou tentar atrasá-los. No corredor, Helena encontrou Diana subindo as escadas, seguida por 2 paramédicos com uma maca. Saia da frente, ordenou Diana. Tenho uma ordem judicial para transferência imediata. O paciente está estável e se comunicando, respondeu Helena firmemente. Uma transferência neste momento é contra todas as recomendações médicas. Sou a responsável legal dele, insistiu Diana, sua voz tremendo levemente. Tenho o direito de decidir o que é melhor. Não, você não tem, soou uma voz forte do topo da escada. Alberto Mendes havia chegado, acompanhado por um grupo de pessoas que Helena reconheceu das fotos dos projetos sociais de Miguel. O que é isso? Exigiu Diana, seu rosto empalidecendo.
Uma reunião extraordinária do Conselho das Fundações, respondeu Alberto, avançando pelo corredor. Miguel estabeleceu claramente em seus documentos que qualquer decisão sobre sua pessoa precisaria ser aprovada não apenas por sua responsável legal, mas também pelo Conselho das Fundações Beneficentes. O Dr. Santos, visivelmente nervoso, começou a folhear seus documentos. Isso não é possível. Não há nada nos registros sobre... Porque vocês só tiveram acesso aos documentos que interessavam, completou Alberto. Miguel sempre foi muito cuidadoso em proteger seus verdadeiros interesses. Nesse momento, um som firme ecoou do quarto. Diana. Todos se viraram. Miguel estava sentado na cama, apoiado por travesseiros, com Laura ao seu lado. Seu rosto, embora ainda marcado pelo esforço, demonstrava uma determinação inabalável. Acabou, pronunciou ele claramente, sua voz ganhando força a cada palavra. Você nunca entendeu. Diana cambaleou, precisando se apoiar na parede. Seu castelo de cartas começava a desmoronar. 6 meses se passaram desde a tentativa frustrada de transferência. A mansão dos Fonseca, antes um ambiente de tensão e falsidade, havia se transformado em um lugar de esperança e recuperação. Miguel, agora capaz de se comunicar claramente e se movimentar com a ajuda de uma cadeira de rodas, dedicava suas manhãs à fisioterapia intensiva com Helena e suas tardes aos projetos sociais com Alberto. O conjunto habitacional que ele havia planejado estava finalmente em construção. O primeiro bloco, batizado de Projeto Laura em homenagem à jovem artista que manteve seus sonhos vivos através de desenhos, já começava a tomar forma no terreno da antiga ocupação. Helena e Laura haviam se mudado para um pequeno apartamento próximo à mansão, permitindo que Helena continuasse seu trabalho como cuidadora, agora oficialmente formada, após Miguel insistir em pagar seu curso de enfermagem. Numa tarde especialmente significativa, Miguel reuniu todos no jardim da mansão para um anúncio importante. Sentado em sua cadeira de rodas, com Helena ao seu lado, ele sorria com uma alegria que há muito não demonstrava. Quando sofri o acidente, começou ele, sua voz ainda carregando pequenas hesitações. Pensei que tudo estava perdido. Mas descobri que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Regina, em pé junto a Alberto, enxugava discretamente as lágrimas. Laura, sentada no gramado com seu inseparável caderno de desenhos, registrava o momento com traços rápidos e precisos. Helena e Laura não apenas me ajudaram a recuperar minha voz e movimentos, continuou Miguel. Elas me lembraram do verdadeiro significado do meu trabalho, do propósito por trás de cada projeto. Diana havia partido para a Europa após um acordo discreto, levando consigo apenas o que trouxera para o relacionamento. O Dr. Santos enfrentava um processo ético por sua participação nas tentativas de manipulação dos bens de Miguel. Hoje, anunciou Miguel, sua voz ganhando força, quero apresentar a nova diretora executiva das Fundações Fonseca de Apoio Social. Helena arregalou os olhos quando Miguel pegou sua mão. Eu? Quem melhor para administrar projetos sociais do que alguém que viveu as dificuldades que tentamos resolver? Sorriu ele. Além disso, você já provou sua capacidade de gestão e sua integridade. Laura pulou de alegria, seus desenhos espalhando-se pelo gramado. Alberto aplaudia entusiasticamente, enquanto Regina tentava, sem sucesso, conter as lágrimas de felicidade. Tem mais uma coisa, continuou Miguel, agora com um brilho especial no olhar. Helena, você não apenas devolveu minha voz e meus movimentos. Você devolveu minha fé na humanidade, minha capacidade de confiar e... Ele fez uma pausa, buscando algo no bolso de sua camisa. Devolveu minha capacidade de amar. O jardim inteiro ficou em silêncio quando Miguel abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um anel delicado. Não sou mais o mesmo homem que era antes do acidente, disse ele, sua voz tremendo levemente. Sou alguém melhor graças a você e Laura. Vocês me mostraram que família não é apenas sangue, mas também escolha. E eu escolho vocês. Se vocês me aceitarem... Helena, com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, olhou para Laura, que já corria em sua direção. Diz sim, mãe, exclamou a menina, abraçando os dois. Agora posso desenhar nossa família completa.
O sim de Helena foi quase um sussurro, mas carregava a força de uma certeza absoluta. Miguel, com lágrimas nos próprios olhos, colocou o anel em seu dedo trêmulo. Regina começou a aplaudir, seguida por Alberto e todos os presentes. Laura já estava ocupada em seu caderno, desenhando a cena com toda a alegria e cores que conseguia reunir. Sabe, disse Miguel, abraçando Helena e Laura, sua mãe sempre dizia que o verdadeiro valor de uma pessoa está no que ela faz pelos outros. Mas ela esqueceu de mencionar que às vezes, quando ajudamos os outros, somos nós que encontramos nossa salvação. O sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons de rosa e dourado. No jardim da mansão Fonseca, uma nova família celebrava não apenas um noivado, mas a vitória do amor verdadeiro sobre as aparências, da bondade sobre a ganância, da esperança sobre o desespero. E em seu caderno, Laura finalizava seu desenho mais especial, sua família reunida. Não em uma mansão luxuosa, mas em frente ao Projeto Laura, onde outras famílias em breve encontrariam seu próprio recomeço.